Olá, meu nome é Samira Miranda, de nacionalidade cabo-verdiana. Sou formada em História pela Universidade de Cabo Verde em 2013 e tenho mestrado em Antropologia, área de concentração em Arqueologia pela Universidade Federal de Pelotas, no Brasil, em 2016. Atualmente sou professora do ensino secundário em Cabo Verde. Em primeiro lugar, agradeço o convite para participar no Congresso Internacional de Arqueologia em África. É uma oportunidade de partilhar um pouco sobre a realidade da arqueologia em Cabo Verde, tendo em conta que o Congresso tem como objetivo dar a conhecer ao público sobre os resultados de várias pesquisas na área da arqueologia e cultura material africana realizadas nas últimas décadas. A minha apresentação incide sobre o estado da arqueologia em Cabo Verde. Esta apresentação explana alguns excertos da minha dissertação de mestrado, onde foi feita uma breve descrição sobre a arqueologia em Cabo Verde, usando relatórios das escavações, entrevistas e algumas referências bibliográficas sobre a arqueologia em Cabo Verde. A minha formação em arqueologia possibilitou conhecer um pouco sobre as investigações arqueológicas em alguns estados do Brasil, como também a realidade da arqueologia em Cabo Verde. Inclusive, participei em algumas escavações arqueológicas no Brasil e em Portugal. Em Cabo Verde, participei de uma escavação numa igreja, no âmbito de reabilitação do património histórico e religioso, e em mais 2 projetos enquadrados na reabilitação e conservação dos monumentos construídos durante a colonização portuguesa. Cabo Verde é um país formado por 10 ilhas, localizado na costa ocidental da África, a uma distância de aproximadamente 500 km do continente africano. Hoje tem um pouco mais de 500 mil habitantes. Então, segundo a história oficial, os portugueses chegaram em Cabo Verde em 1460, no contexto da expansão marítima europeia, e 2 anos mais tarde iniciaram o povoamento da Ilha de Santiago, que é a ilha maior e que apresentava melhores condições de fixação. A partir desta data, até 1975, ano da nossa independência, o país esteve sob a dominação colonial portuguesa. Originalmente em África, pela riqueza da cultura material e também da nossa diversidade cultural, as pesquisas arqueológicas abrangem o período colonial, pré-colonial, como também o estudo dos vestígios que hoje se fazem presentes no cotidiano da população africana, resquícios da ocupação colonial europeia em África. No caso de Cabo Verde, a arqueologia está associada aos trabalhos de restauração e reabilitação dos monumentos históricos em ruínas, como igrejas, hospital, ruas e fortes construídos durante o período colonial. Em primeiro lugar, é importante dizer que em Cabo Verde não houve ainda a institucionalização da arqueologia como campo de conhecimento e nem a profissão do arqueólogo é regulamentada por lei. A arqueologia aparece somente como uma disciplina no curso de História, onde são ministrados apenas de caráter teórico conteúdos relacionados com o conceito da arqueologia, metodologias e as técnicas utilizadas ou aplicadas numa intervenção arqueológica. Foi criado uma Comissão Nacional em 1978 que abriram o caminho para a defesa, conservação e restauração do património histórico em Cabo Verde. Também temos o Instituto do Património Cultural, que é a IPC, que protege os conjuntos arqueológicos e gera o nosso património histórico. O Museu de Arqueologia, inaugurado em 2008, que alberga artefatos arqueológicos coligidos das intervenções subaquáticas e escavações arqueológicas. As primeiras intervenções arqueológicas em Cabo Verde aconteceram no ano de 1960 pelo governo português, embora a data de 1989 aparece também como sendo o período do início das escavações. Então, as escavações arqueológicas ocorreram nas ilhas de Santiago e em São Vicente, nessas 2 ilhas. Em Santiago, na região da Cidade Velha, antiga Ribeira Grande de Santiago, é o lugar onde houve maior número das escavações. Foi a primeira região ocupada pelos portugueses e ali ergueram o primeiro núcleo populacional fundado com a colonização portuguesa. Outro sim é o lugar que se encontra um património histórico colonial mais preservado e visível em todo o arquipélago, tornando-a um sítio eminentemente arqueológico.
Então, no primeiro momento, as investigações arqueológicas estavam relacionadas às preocupações da afirmação da nossa identidade e história, e a partir dos anos 2000, as investigações arqueológicas, principalmente na Cidade Velha, tinham como objetivo a sua candidatura a Patrimônio Mundial da Humanidade, título que foi alcançado em 2009. Essas intervenções visavam restaurar e reabilitar o patrimônio material da região, no sentido de ter uma estrutura capaz de albergar e demonstrar evidências que lhe permitem ser considerado Patrimônio Mundial da Humanidade. Ainda na Ilha de Santiago, as igrejas construídas durante o período colonial nas regiões da Trindade e Alcatrazes foram alvo de algumas intervenções arqueológicas no âmbito de recuperação e preservação do patrimônio religioso em Cabo Verde. Então, em São Vicente, pela descoberta de um cocheiro, foi feita uma intervenção arqueológica no sentido de determinar o período da ocupação no local. Numa outra ilha, a Ilha da Boa Vista, não chegou a ser uma escavação, né? O objetivo era somente a reabilitação e conservação do Forte Duque de Bragança, que foi construído no século XIX. Inclusive, participei nos trabalhos de limpeza e reabilitação do forte. As escavações arqueológicas em Cabo Verde ocorreram a partir dos protocolos de cooperação entre o governo de Cabo Verde e outros países, como Portugal e Espanha, e mais recentemente sob coordenação do IPC, com colaboração das universidades nacionais e internacionais, como o Departamento de Arqueologia da Universidade de Cambridge. A Fundação Carlos Gulbenkian também já financiou uma intervenção arqueológica concretizada por arqueólogos conservadores e restauradores da Escola de Mértola. Portanto, as escavações são coordenadas por arqueólogos estrangeiros, nomeadamente portugueses, ingleses e espanhóis, com participação de profissionais ligados ao IPC e população local. Então, normalmente a população local participa dessas intervenções arqueológicas. Então, as coordenações das investigações arqueológicas pelos estrangeiros, né, pelos profissionais estrangeiros, talvez se deva pela escassez de profissionais ligados à área da arqueologia, ou quem é formado na área da arqueologia desempenha outras, ou acaba desempenhando outras funções diversas, nem sempre relacionadas com a sua especialidade, como é o meu caso, por exemplo. Para além das escavações arqueológicas, também ocorreram várias intervenções subaquáticas realizadas por meio de acordos entre o governo de Cabo Verde e as empresas sul-africanas Afrimar entre 1993 e 96 e Arqueonautas, uma empresa de Portugal que deu continuidade aos trabalhos entre 1996 e 2001. Em relação à variedade da cultura material, destacam-se vários tipos de artefatos, como moedas, fragmentos de ossos, ferro, azulejos, cerâmicas, porcelana chinesa, cachimbos, entre outros. Em resumo, a área de arqueologia em Cabo Verde é ainda muito nova, então é uma área pouco divulgada, ainda não é uma área sólida, e as pesquisas são de caráter pontual e limitam-se em termos de tempo. Então, não há cursos dedicados a essa área em Cabo Verde, nem laboratórios especializados para analisar os vestígios arqueológicos. Então, nitidamente, de uma forma geral, percebe-se que as escavações arqueológicas em Cabo Verde todas foram desenvolvidas no âmbito das reabilitações, restaurações e preservação dos monumentos construídos durante a colonização portuguesa. Ou seja, os trabalhos no âmbito de arqueologia em Cabo Verde não estão inseridos em um programa específico de pesquisa arqueológica. Existe uma carência de publicações de dados resultado das análises dos achados arqueológicos, nomeadamente as datações dos respectivos artefatos. Maioritariamente, as publicações feitas apresentam os artefatos classificados em tipologias, remarcadas suas características, o local encontrado e, em alguns casos, as possíveis áreas de procedência. Então, a arqueologia cabo-verdiana não tem um suporte teórico que lhe permita considerar o valor que os dados arqueológicos têm
e o seu papel na escrita ou reescrita da história em Cabo Verde. Isso demonstrado por José Évora, um historiador cabo-verdiano, no seu livro intitulado O Futuro da Arqueologia em Cabo Verde. Apesar dessas todas as limitações, as escavações ou as investigações arqueológicas têm sido pertinentes na medida em que confirmaram a localização de estruturas de alguns edifícios desaparecidos ao longo dos anos, assim como a recuperação de uma série de artefactos que fazem parte do nosso património cultural material. Então, uma sugestão de melhoria: como arqueóloga, tenho papel nesse sentido em chamar a atenção do público e também das autoridades governamentais cabo-verdianas sobre a importância que os bens arqueológicos têm para a nossa história, para a nossa identidade local, regional e nacional. Então, o governo, junto com a IPC, deve repensar o papel que a arqueologia pode ocupar no cenário da história em Cabo Verde, regulamentar a profissão do arqueólogo, já que alguns cabo-verdianos já têm mestrado ou outra especialização ligada à área de arqueologia. Também existe necessidade de estudos em outras regiões do arquipélago, possivelmente de alto valor arqueológico, e dar maior atenção às áreas específicas da arqueologia, como, por exemplo, a área da arqueologia da escravidão. A título de exemplo, o estudo já feito na minha dissertação de mestrado, intitulado Arqueologia da Cidade Velha Cabo Verde, da escravidão às múltiplas vozes na contemporaneidade, demonstramos o grande potencial que Cabo Verde tem para o estudo no âmbito da arqueologia da escravidão, pela existência dos remanescentes materiais da escravatura que operam como suportes de memórias e os vários discursos que eles suscitam no país entre diferentes atores e contextos. Ainda na sequência do estudo feito na dissertação, e tendo em conta que a escravatura é constitutiva da historicidade e da formação da sociedade cabo-verdiana, elaborei um projeto para futuras pesquisas que investigará as narrativas contemporâneas conexas ao fenómeno da escravatura em Cabo Verde a partir da cultura material. Em Cabo Verde, a colonização e exploração escravocrata, que durou 5 séculos, geraram vários artefatos e demonstram o peso que os remanescentes da escravatura têm ainda hoje no contexto pós-colonial cabo-verdiano. Todavia, as memórias e os remanescentes da escravatura em Cabo Verde continuam pouco estudados em comparação com as várias e recentes inovações produzidas sobre esses temas na agenda académica internacional, sobretudo em muitas sociedades pós-coloniais em África e nas Américas. Com isso, quero demonstrar um grande potencial para estudos enquadrados na área da arqueologia da escravidão no país, e no caso de Cabo Verde constitui um campo de estudo fértil e inédito, o que contribuirá para preencher as lacunas historiográficas que existem sobre a escravatura decorrida no arquipélago. Para concluir, espero que essa explanação sirva para conhecer um pouco sobre a arqueologia em Cabo Verde. Caso queiram aprofundar os vossos conhecimentos sobre a arqueologia em Cabo Verde, podem acessar a minha dissertação de mestrado na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, e lá vão encontrar as referências bibliográficas utilizadas para esta apresentação. Muito obrigada.